Amigo, 2 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 1. Diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamo-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre em toda a parte o morrer do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, em nossos corpos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei e por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as ações de graças para a glória de Deus. Mas olha o 16: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Não nos atentamos para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporárias, porém as que não se veem são eternas. Aleluia! Li o capítulo 4 inteiro, faz sentido, faz muito sentido, porque Paulo, ele foi um grande discipulador da igreja. E esse texto ele fala muito comigo por conta desse cuidado que a gente precisa ter, para que as coisas que acontecem fora da gente não determinam como que a gente vai viver. Nós não nos movemos por circunstâncias. Então, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu chamaria ela de luz que traz ordem. Nós precisamos de luz. Toda vez que a Bíblia fala de luz, ela está falando de ordem. Então, querido, nós não temos que orar para que venha um avivamento. Eu acho que nós temos que orar para que quando o avivamento chegue, a gente não perca.
a gente não seja o ladrão da glória, porque esse avivamento ele vem, e já falamos inúmeras vezes sobre isso, que a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. A gente já pode começar a viver algo pessoal na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, com os nossos filhos. Parece que a gente perdeu noção de servir com simplicidade, de fazer coisas simples. Coisas simples. Hoje eu e Iraci saímos com os cachorros de manhã e a gente passou na praça aqui na Beira Rio e tinha muitas famílias fazendo piquenique. Eu até achei uma toalha lá parecida com uma camisa que eu tenho. Eu estou bem disposto a não usar mais aquela camisa. E as pessoas ali com garrafa térmica, bolo, pão, e tudo sentado em cima da toalha. Eu disse assim, às vezes a gente mora aqui há tanto tempo que a gente não presta atenção na beleza natural onde vivemos, porque a fartura faz isso. Quando chega um certo tipo de conforto, a missão fica em perigo, e a gente vai dormindo sobre a espada. Às vezes você está aqui numa maravilha dessa, às vezes pessoas, quem veio de fora morar em Itajaí? Ô irmão, para na faixa, hein? Ô irmão, tem que parar na faixa, viu? Aqui o povo para na faixa. Vigia. Então às vezes a gente está aqui nessa beleza natural, pega a bicicleta, vai para a praia, né? No verão é calor pra caramba, no inverno é frio, né? E você sabe quando alguém é de fora aqui, porque está 25 graus, o cara está de jaquetão. E eu fico pensando, coitado, quando vier uns 5, 6 graus, não vai suportar não. Mas às vezes a gente não presta atenção nas coisas boas que nos rodeiam. Por quê? Porque os nossos olhos não estão abertos, e a gente começa a olhar para as circunstâncias, e a gente começa a se mover pela circunstância. Então nós temos que orar e jejuar, não é para que venha, é para que quando a gente perceba, a gente não roube isso, a gente não seja perceptível o que Deus está fazendo. Por quê? Porque avivamento é de graça, Deus vai fazer de graça, Deus vai fazer porque Ele quer, amém? Tozer falou uma coisa interessante um dia. Ele disse assim, que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Deus não se curva à nossa pressa nervosa, e Deus também não adotou métodos da nossa era imediatista. Deus não adotou métodos nenhum. O homem que deseja conhecer a Deus, ele precisa dedicar-lhe tempo, e muito tempo. Isso diz Tozer. Então, pastor, mas a luta, irmão, turbulência é necessária. Turbulência, ela remodela os próximos dias para a gente. Então eu não sei quanto a você, eu estou com muita esperança. Eu estou com muita esperança, muita alegria, não é? Então toda turbulência, eu penso que ela veio para remodelar. Então, a Bíblia está dizendo que esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. O texto que nós lemos está falando que Deus vai abrir seus olhos, que em tudo nós somos atribulados aqui fora, porém não angustiados aqui dentro, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando no corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se multiplique na nossa carne mortal. E ainda que o meu homem exterior se desgaste, porque o homem interior se desgasta, irmão. Estou vendo muita gente desgastada aqui. O homem interior se desgasta. Você pode esticar para onde você quiser, vai desgastar, meu filho. Amém? Amém? Daqui a pouco começa a aparecer as bordinhas de catupiry. Não, aqui fora você pode fazer o que quiser, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Mas o importante é que o homem interior, a mulher interior se renove a cada dia. Que você seja renovado por Deus, que esta leve e momentânea tribulação, essas coisas externas, as circunstâncias externas, não pare quem você é. A cada problema que você soluciona, a cada problema que você vence, você deveria ter mais fé e não menos fé.
Eu vou falar de novo, para quem sabe você dá um glória a Deus. A cada problema que você vence, que você supera, você deveria ter mais fé para o próximo. Nós já profetizamos e vamos profetizar quantas vezes for preciso. Até final do ano esse problema vai acabar. Porque tem problema na fila esperando para o ano que vem. E você vai ter que vencê-los também. E parece que Deus não gosta da gente. A impressão que dá é que ser crente é uma desgraça, irmão. Mas se você for analisar, todo mundo tem problema, só que agora você está vendo eles. Antes você não via. Você estava cego pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne, mas agora você vê. Por isso que parece que eles ficaram gigantes, mas eles sempre estiveram aí. Só que agora você está vendo o mundo de dentro para fora, não é mais de fora para dentro. Você vê o mundo na perspectiva de Deus, do Espírito. A gente diz assim, depois que eu vim para a igreja, meu Deus, parece que o diabo se levantou. Mas claro que ele se levantou. Na realidade esse é o trabalho dele, se levantar. Mas o que está acontecendo? Que agora você está vendo. Irmão, tudo que está desordenado é porque não tem luz. Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E houve luz no primeiro dia. Mas o sol Deus só fez no quarto dia. E já havia luz no primeiro dia. Por quê? Porque o que ilumina a minha vida e a sua não é o sol, é a palavra de Deus. Deus disse, haja, e houve. E a terra era sem forma e vazia, até Deus declarar a luz sobre ela. Irmão, tudo que vive sem luz está em desordem. E tudo que está desordenado, quando vem a luz, volta ao normal. Então se prepare, porque a luz está aumentando. A luz de Deus vai aumentar na sua vida, amém, irmãos? E quanto mais você entra, mais você busca, mais você renuncia, essa luz, a tendência dela é aumentar cada vez mais na sua vida, nos seus negócios. E aí você tem um problema que você não tinha. Você vai ver. Você vai ver. E quando você vê, você acha que aquilo nasceu na sua vida naqueles dias. Não, ele já estava aí. Só que agora você está vendo. Deus abre os seus olhos para você ver. Deus abre os seus olhos para você enxergar. A desordem é uma operação das trevas que produz um vazio. Por isso que a terra era sem forma e vazia. Por isso você vai ver muita gente em desordem. Que desordem, pastor? Desordem espiritual, emocional, física, econômica, ministerial. Uma desordem familiar. Mas nós, cristãos, pseudos cristãos, nós temos o hábito de nos arrepender por nossas atitudes. Faz uma coisa errada, vai lá e se arrepende. Faz outra coisa errada, vai lá e se arrepende. Não, irmãos, o arrependimento bíblico não são por atitudes erradas, são por natureza errada. Porque se eu mudar só, se eu pedir arrependimento só pelas minhas atitudes, eu posso voltar a fazer ela depois. Quantas pessoas que você sabe que saíram das drogas voltaram para as drogas depois? Quantas pessoas que você sabe que solucionaram o seu problema familiar e voltaram a ter problema familiar? Por quê? Porque isso é um problema de natureza, não é de atitude. Por isso que é necessário fazer o quê? Nascer de novo. É necessário nascer de novo, para que mude as atitudes de uma vez por todas. Eu preciso nascer da água e do Espírito. Porque senão, a cada ciclo, eu posso ter quedas nas minhas atitudes e voltar a fazer tudo de novo. Então o arrependimento que nós precisamos é porque nós estamos vivendo em desordem. Não é um arrependimento somente pelo pecado. Eu sei que tudo foi o pecado que criou essa desordem, foi o pecado que criou. Mas eu não posso viver me arrependendo somente por atitudes erradas. Talvez a minha natureza esteja errada. Eu quero me arrepender das ações. Talvez eu tenha que me arrepender dos pensamentos, porque são os pensamentos que dão início às ações. Amém, irmãos? Uma pessoa que é prisioneira de pornografia, não adianta ela só desligar a televisão, porque a qualquer momento ela pode ter uma atitude pornográfica.
porque a natureza dela precisa mudar. Então o que ela vai fazer? Ela vai jejuar, ela vai orar, ela vai confessar: Deus, eu sou assim, me ajude. Deus, eu não quero isso, isso não é para mim. Eu sou teu filho, os meus olhos são teus, meus ouvidos são teus, minha mente é tua. Eu não quero ficar preso dentro de um cativeiro de imoralidade, Senhor. Eu nasci de novo, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aleluia! E quem é que resolve isso? É você. E aí você para na frente da igreja e diz: igreja, ora por mim. Irmão, ora por mim, porque eu tenho problema na pornografia. Não adianta. Você está dizendo que oração não adianta? Claro que oração adianta, meu irmão. O que não adianta é se eu não nascer de novo. Por isso eu vou de igreja em igreja, de campanha em campanha, de púlpito a púlpito, pedindo que alguém resolva um problema, um cativeiro que se criou dentro de mim por causa da minha iniquidade, porque é um problema de natureza. Amém, irmãos? Amém. É um problema de natureza. Eu preciso mudar, é a minha natureza. Eu preciso nascer de novo. Amém? O nosso arrependimento, nós precisamos entender que desordem é tudo que não é Cristo. Eu vou repetir: tudo que não é Cristo é uma desordem na nossa vida. Amém? Nosso arrependimento tem que ser pelo pecado, mas também pelo vazio que nós temos de Cristo. Imagina o Saulo de Tarso. Vânio, Saulo de Tarso fazia a obra de Deus. Ele matava crente, ele queimava casas com gente dentro, e ele estava fazendo a obra de Deus. A obra de Deus. E até hoje tem gente matando em nome de Deus. Pessoas estão matando pelas religiões em nome de Deus. Quantas pessoas acham que servem a Deus quando não servem? Saulo de Tarso estava matando em nome de Deus. Um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um benjamita, fariseu de fariseus. Ele mesmo fala isso em Filipenses. Enquanto a lei, zeloso. O cara que ia buscar ordem, ele ia no STF pedir ordem para atacar a igreja. Até que um dia, ele encontra Jesus. E ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão, cada vez que você persegue algo que Jesus ama, você está perseguindo Jesus. Aquela pessoa que você não gosta dela não significa que Jesus não a ama. Aquela pessoa que você tem problema com ela, quem tem problema é você. Jesus quer salvá-la. Mas ele adora a outra igreja, ele está na outra igreja, ele é de outra religião. Jesus não está nem aí. Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior do que essas prateleiras religiosas que nós criamos e catalogamos as pessoas pelas suas práticas. Jesus não cataloga pessoas pelas suas práticas. Saulo foi ao chão, ficou cego. E ele disse: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, quem tu persegues. Ou seja, ele sabia que era o Senhor. O que ele não sabia é quem o Senhor era. Quantas pessoas que servem a Deus e pensam que estão trabalhando para Deus, porque fazem as coisas certas. Não, irmãos, eu não posso atacar o que Jesus ama. Jesus não me chamou para condenar, ele me chamou para morrer junto. Ele não me chamou para condenar alguém, ele me chamou para morrer por alguém. Amém, irmãos? Para morrer por alguém. Ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior, ele tem que ser renovado todo dia. Todo dia. Então se arrependa de tudo que você vive e de tudo que você faz que não é Cristo na sua vida. Amém? Deixa eu entrar num assunto aqui.
O dilúvio não caiu na terra enquanto a arca não estava pronta. Não caiu. Os filhos de Eli não morreram enquanto Samuel não estava pronto. Saul não foi removido enquanto Davi não estava pronto. O que é que eu aprendo aqui? Deus está aprontando algo para assumir o que Ele está removendo. E aí você está focado no que Deus está removendo, quando você tem que estar focado naquilo que Deus está levantando. Tem coisas que Deus já terminou com elas, mas ainda não removeu, e vai remover, irmãos. Mas isso não é problema seu. Embora Deus declare as coisas terminadas antes de serem removidas, Ele não removerá até que tenha preparado um novo para assumir. E quando eu falo novo, a gente pensa que é uma nova pessoa. Deus vai tirar um e botar o outro. Não, não é isso. Deus não trabalha assim. Deus não joga xadrez, irmão. Não é isso. Não fixe os seus olhos no que está caindo, mas no que Deus está construindo para assumir este lugar. E o que é que Deus está construindo? Uma nova mentalidade, um coração rendido. Amém? Amém, irmãos? Fala a verdade. A gente ouve tantas notícias, a gente ouve tantos ataques na internet, nas redes sociais, nos jornais. Tem hora assim que dá uma tristeza, não dá, gente? Você não fica triste, não? Eu fico. Tem hora que dá uma tristeza, diz, meu Deus. Aí a nossa tristeza gera uma indignação. A indignação gera uma crítica. A crítica já gera difamação. A gente já começa a falar. E a gente começa a dizer o quê? A igreja está perdida. Irmão, todo avivamento nasceu de igrejas que estavam perdidas. Todo avivamento nasceu de um povo que tinha perdido a esperança. Mas lá no meio Deus levantou 5, 6. Lá no meio Deus levantou alguns que resolveram olhar para o que Ele estava levantando, não para aquilo que Ele estava derrubando. Aleluia! Ele não removerá até que tenha preparado um novo para assumir aquilo que Ele removeu. E aí nós vamos para Apocalipse. Dá uma catástrofe como deu no Rio Grande do Sul. Agora a gente diz, Jesus está voltando. Por quê? Porque a gente olha para Apocalipse, a gente só estuda acontecimentos. Apocalipse não é para estudar acontecimentos, irmãos. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém? E a gente vai para a internet como dizer, olha, Jesus está voltando, hein? Se liga. Mas você que vai na internet fazer isso, você deve se ligar também. Nós deveríamos criar um cenário de esperança. Estamos criando um cenário de medo. Nós deveríamos aproveitar as catástrofes, as dificuldades e dizer, olha, só tem uma saída, é Jesus Cristo. Mas a gente fica pesando a mão, a gente fica pesando, e a gente, em vez de gerar esperança, gera medo. Gera medo. Na ira do homem não se manifesta a glória de Deus. Arrependimento não é por ira, irmão, é por amor. Só alguém que ama muito tem condições de, quando prega, quando fala, quando escreve, quando canta, quando ministra, quando levanta as mãos, só alguém que ama muito, irmãos, pode gerar um ambiente de arrependimento. Ah, meu irmão, eu oro para que o amor do Senhor seja derramado em nossos corações. Ah, meu Deus, amém. Cutuca alguém que está do seu lado, o mesmo que você cutucou para pedir o livro. Diga para ele assim, ó, nós precisamos ver corretamente. Nós precisamos enxergar corretamente. E sabe o que me preocupa? Me preocupa porque as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, a igreja de Éfeso até Laodiceia, se essas 7 igrejas, elas representam os 7 períodos da igreja na terra, então nós estamos em Laodiceia. E Laodiceia é uma igreja perigosa. Por quê? Porque é uma igreja sem noção, noiada. Por quê? Porque ela pensa que é rica, ela pensa que não lhe falta nada, mas o Senhor diz que ela é miserável, pobre, cega e nua. E Ele dá 3 recados para ela.
Ele diz: ó, eu aconselho que você compre ouro puro para que você seja realmente rica. Eu aconselho que você realmente compre vestes brancas para que você seja realmente santa. E por último, ele diz: compra o quê? Colírio para os seus olhos. O último pedido de Jesus para a igreja de Laodiceia é: você precisa enxergar melhor. Você precisa ver. Você está criando falsas linhas de chegada e está com medo de viver. Tem gente que não quer ter mais filho, porque como é que vai criar filho nesses dias? Tem gente que não quer mais a responsabilidade de um casamento, não quer ter alguém para cuidar. Porque como é que eu vou casar numa situação dessa? Não, irmão. Você só descobre quem você é no outro. Você só descobre quem você é no relacionamento. Alguém me dá aleluia? Lá em cima, aleluia. Tem aleluia aí, gente? As pessoas ficaram com medo de conviver juntas. Até ir para a igreja. Não, eu não vou mais para a igreja. A minha igreja agora é a internet. O pastor Luiz é meu pastor. Não sou não. Não sou não. Vá para a igreja. A gente tem dificuldade de ficar assim, a todo mundo juntinho. Por quê? Porque a igreja é feita de pedra, não é de tijolos. Tijolos são todos iguais, todos os mesmos naipes. Pedra não. Ó, tem pedra quadrada aqui, tem pedra redonda. Redonda tem bastante. Tem pedra comprida, pedra lascada, pedra grossa. Pedra grossa, quando passa na outra, se lasca. A igreja é feita de pedra. E quando chega uma pedra nova, você tem que se dobrando assim, ó, para encaixar. Parede feita de pedra. Por isso que as pessoas hoje têm dificuldade de convivê-las. Por quê? Por quê? Porque o relacionamento revela quem somos. Amém? Quer conhecer Luiz Hermínio? Pergunta para Iraci. Pergunta, amor. E se quiser conhecer ela, pergunta para mim. Por quê? Porque não tem ninguém que confronte você mais do que o cônjuge. Fala uma coisa aqui que não acontece, que chega em casa assim: por que você falou aqui? Isso não é verdade. Ela fala: aquilo que você falou lá não foi bem assim. Foi? Eu digo: foi, amor. Luiz, eu digo: foi, amor. É que hoje eu estava meio evangelástico. Ninguém confronta mais a gente do que o amigo de perto, do que o cônjuge. Mas as pessoas preferem viver só. Por quê? Porque é melhor. É melhor. Ela fica, ninguém a descobre. Provérbios 18 diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria de Deus é conjunto. Deus é uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo. A linguagem celestial é façamos, é pluralizada. Amém? É nós. Aqueles caras que dizem: é nós, mano. É nós mesmo, mano. É nós, não é eu. Só é eu quando não tem nós. E Deus está dizendo: é nós. Façamos. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso. Não é Pai meu, não é Pai teu, é Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Amém, irmãos? Então você precisa abrir seus olhos. Laodiceia não pode perder os olhos. Nós temos que olhar firmemente para Jesus. Nós temos que olhar para aquilo que Deus tem. Abra comigo aí, ó, 2 Coríntios 4:18, o texto que eu li, o 18. Leia aí o 18. Portanto, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as que se veem são temporárias, porém as que não se veem são eternas. Amém? As que não se veem são eternas. Vamos lá. Paulo diz que nós devemos o quê? Atentar nas coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Então, coisas temporárias, e nós estamos atentando para as coisas temporárias, irmãos.
Muitas notícias hoje que vão para o jornal, vira lixo amanhã, o jornal vai para o lixo amanhã tem mais notícia ruim nele, e nós vamos atentando só para as coisas temporárias. Amém? Uma atitude não define quem você é, estraga a sua vida, pode marcar, você pode, mas não define quem você é. Um dia Noé tomou um porre, mas Noé não era um bêbado. Um dia Abraão mentiu, mas Abraão não era um mentiroso. E nós temos a prática e a facilidade de julgar as pessoas pelo quê? Por uma prática, porque nós atentamos para as coisas temporárias. Há 10 anos atrás você ouviu uma história, e quem sabe essa pessoa mudou, quem sabe aquela pessoa que te fez mal um dia, hoje está diferente. Mas nós não conseguimos, nós não seguimos o curso. E o Senhor está dizendo: para de contemplar coisas temporárias e comece a contemplar coisas eternas. O Senhor está corrigindo a nossa maneira de ver. E esse é o trabalho das trevas, irmãos, é gerar cegueira. Por isso que aqui no capítulo 4 e o versículo 4, Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós precisamos enxergar, irmãos. Nós precisamos enxergar. Nós precisamos olhar para a nossa vida e não parar no tempo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu não sou mais menino. Nós precisamos amadurecer, crescer, ir para cima, ir para frente. Amém, irmãos? A minha oração é que Deus abra os nossos olhos espirituais e a gente tenha esperança na eternidade, e mais, tenha esperança em pessoas. Que nós possamos olhar para as pessoas e ver como que Deus vê essas pessoas, e não como a gente acha que elas são. Não precisa levantar a mão. Não precisa. Quantas pessoas que você não gostava delas até conhecê-las de perto? E quanto que você gostava e depois conheceu de perto? Por quê? Porque essa é a nossa maneira de ver temporariamente. Mas Deus não se move assim, irmãos. Deus é um Deus eterno. O plano dele é eterno. Sua vida é de 60, 70, por sua robustez 80, o que passar disso é canseira. Tomara que você chegue aos 100, glória a Deus. Mas a sua vida não termina nesses anos contados. A sua vida é eterna, amém? O que você está fazendo aqui nesta terra é um vestibular para a eternidade, para viver eternamente com Deus. Irmãos, na primeira vinda de Cristo, a cegueira veio em parte. Ela veio só para Israel, na velha aliança. Agora a cegueira está operando em parte sobre a igreja, a nova aliança. Então nestes dias, por favor, temos que procurar ver segundo a perspectiva de Deus. Quando Deus olha para esse homem, o que é que ele vê? Quando Deus olha para essa mulher, o que é que ele vê? Eu já falei aqui inúmeras vezes. Isaías só havia problema até Deus trazer ele para o trono. Quando Deus trouxe ele, ele viu que toda a terra estava cheia da sua glória. A mesma terra que Isaías amaldiçoava, Isaías disse: toda a terra está cheia da sua glória. A mesma terra que Isaías amaldiçoava. Você está me entendendo, irmãos? Procure saber as coisas que são eternas. Seu filho é eterno, sua família é eterna, sua vida é eterna. Não vai terminar assim. Diga para alguém que está do seu lado: não vai terminar assim. As coisas visíveis não são mais importantes, e sim as que são aparentemente visíveis. As invisíveis, a Bíblia diz que o visível foi feito pelo invisível. Então o que é que tem mais valor, irmão? O visível ou o invisível? E nós precisamos entender esse princípio. Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo. Amém? Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo. Escreve isso aí, porque você vai ver isso. Quando algo está morrendo é porque algo está nascendo.
E sempre que Deus remove algo é porque Ele quer melhorar o padrão, restaurar o padrão. Deus tem um padrão, e o padrão não é meu. E toda vez que eu saio do curso, que eu saio da linha, Deus vai lá e renova. Deus não tem um plano B para você, Ele só tem um plano A. Deus não acordou de manhã e disse: eu vou fazer isso com o João. Se o João, se der errado, eu faço outra coisa. Não! Deus tem um plano para você, um plano eterno para você. Salmo 139, verso 16 e 17 diz que Ele escreveu sobre mim no seu livro, sem que nenhum dos meus dias existisse. Pastor, mas por que eu tive que passar tanta luta? É porque você saiu do plano original. E se você sai do plano original, Deus cria um plano adicional para te trazer de volta para o plano original. Deus não tem plano B para você, não tem saída de emergência para você, não tem, eu vou fazer isso, se não der eu planto aquilo. Não, 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 1000 vezes não. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e para eu dar um futuro para vocês. Então orareis e me achareis. Sabe quando é que você acha Deus? Quando você ora para Ele no plano dEle, no lugar que Ele tem para você. Eu sei os planos, e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não podem. Então deixa eu te animar. Não tem como dar errado. A única pessoa que pode acabar com tudo isso é você mesma. Não, nem o diabo pode, não pode, não pode. Por quê? Mas eu pequei muito, eu fiz muita coisa errada. Mas Deus riscou o escrito de dívida que era contra você, cravando ele na cruz. Nem o diabo pode parar você com aquilo que Deus tem para a sua vida. Só você pode botar fora. Esta leve e momentânea tribulação, eu estou com esperança no Brasil, eu estou com esperança na igreja. Só que a minha perspectiva não está em Brasília, está na eternidade. Amém? Você está me entendendo? Embora eu comungue mais com o lado, eu não tenho um lado, meu lado é o de cima. Se eu quero falar aos dois lados, eu não posso ter um lado, porque senão eu vou abençoar um e amaldiçoar o outro. Já está fazendo isso. A gente já está abençoando um lado e amaldiçoando o outro, sutilmente, porque a gente não concorda. E quer saber? Eu também não concordo, mas eu não tenho que amaldiçoar aquilo que eu não concordo. Porque aquele homem que matava crente, chamado Saulo de Tarso, ficou cego. E agora Deus vai lá e fala para Ananias, um homem simples, humilde, que a primeira, eu acho que é a única vez que a Bíblia fala dele. Acho que mais uma vez a Bíblia fala dele. Deus vai lá e diz assim: Ananias, vai lá na rua, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Quando Deus fala o nome, Ananias: não vou não. Vai, Ananias, ele está te esperando. Eu já falei para ele que você ia. Deus nem falou com Ananias, já avisou Paulo que um homem lá ia orar por ele. Vai lá, Ananias, ora por ele. Aí Ananias começa a pregar para Deus. Quantas vezes a gente quer ser mais santo do que Deus? Quantas vezes a gente quer convencer a Deus que a nossa ideia é melhor do que a dele? E Ananias diz: não, Senhor, o Senhor não conhece esse homem. Não, o Senhor está equivocado. Esse homem mata crente. Aproveita que ele está cego e mata ele. Mata ele, mata a família dele. Esse homem é um infeliz, miserável. O Senhor disse: Ananias, não discute. Eu vou ensinar para ele algumas coisas. Mas Senhor, ele mata crente. Não, Ananias, não vai matar mais. Ele está cego agora, mas eu vou abrir os olhos dele. E quando eu abrir os olhos dele, ele vai ter uma nova perspectiva da vida. Ele vai começar a amar pessoas que ele nunca amou. Ele vai começar a servir pessoas que ele queria destruí-las. É isso que o Evangelho faz com você, querida. O Evangelho é naturalmente sobrenatural, meu irmão. O Evangelho é poderoso.
As coisas visíveis não são tão importantes. E nós precisamos entender os princípios. Quando algo está morrendo, algo está nascendo. Mas nós costumamos só chorar por aquilo que está morrendo. Quantas vezes o Senhor deve ter dito a Samuel: até quando tu vais chorar por Saul? Até quando? Eu já tenho Davi. Saul escolheu o caminho dele. Qual é o teu trabalho? É interceder. O teu trabalho é interceder, irmãos. Eu não posso querer que ninguém se perca. Eu não posso me alegrar quando alguém se perde. Porque se Deus tiver que fechar uma igreja para mim encher, isso não é evangelho. Se Deus tiver que tirar um pastor do púlpito para botar outro, isso não é evangelho, irmãos. Deus quer nos expandir. Se Ele tiver que nos dividir para nos expandir, então isso não é evangelho. Não é. Bota aqui para mim 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 a 19. 2 Samuel 12, 15 a 19. Bota aqui para mim. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Espera um pouquinho. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias. É tão interessante que ela teve um filho de Davi, mas Deus está dizendo que ela era mulher de Urias. Isso é para outro dia. Culto de casais. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Ou seja, ele vai ficar mais brabo ainda. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. E eles responderam: morreu. Vamos botar o 20, vamos até o 24. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão e puseram diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que estás fazendo? O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Cara, que história interessante. Davi pecou com Batseba. Você conhece a história. Eu não vou me deter à história. E aí a criança nasce, e a Bíblia diz que Deus feriu a criança. Davi ora, jejua, jejua 7 dias sem comer. Os servos, eles jogados no chão, na terra, 7 dias ali, chorando, pedindo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. A criança morreu. A criança morreu, os seus servos pensaram: e agora, cara? Como é que nós vamos avisar ele que a criança morreu? Ele percebeu que eles estavam cochichando e perguntou: a criança morreu? E eles disseram: a criança morreu. Ah, cara. Ele se levantou, se lavou, ungiu-se, mudou de roupa, voltou a adorar, foi para sua casa, pediu pão e comeu.
E aí os caras viram ele tomando essa atitude e disseram: você é doido? Você estava até agora jogado no chão. Ele disse: eu estava jogado no chão porque a criança estava viva. Só que agora foi assim que Deus quis. Sabe quando eu entendo que é assim que Deus quer, sabe o que eu faço, irmão? Eu paro de chorar por aquilo que está morrendo. Eu paro de chorar por aquilo que está caindo e digo: Deus quer mudar isso. E ele se lavou, ele se ungiu, ele voltou para adorar o Senhor, foi para casa, comeu, se deitou novamente com a sua esposa a cabo de dias. Ela teve outro filho e agora a história era diferente. Deus o amou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que alguns de nós temos que parar. Estou pagando um preço para Deus fazer. E se Deus não quiser fazer? E se Deus não for fazer? Você acha que é você que move a Deus ou é Deus que move você? E se Deus não quiser recuperar? E se Deus não quiser renovar? Quando Davi percebeu que aquela era a vontade de Deus, o que ele fez? Ele se levantou. Ele foi lá, tomou um banho. 7 dias sem tomar banho. Ele se ungiu com óleo, se separou de novo para Deus. Entrou e adorou o Senhor. Foi para a casa dele e comeu. Se deitou com a sua esposa, com Batseba. Se deitou com ela de novo. Teve mais um filho. E nasceu Salomão. Eu tenho que estar de olho naquilo que está nascendo, irmão, não naquilo que está se perdendo. Eu tenho que estar de olho em coisas que Deus está levantando, não em coisas que Deus está derrubando. Porque se essa é a vontade de Deus, eu não posso lutar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, contra uma coisa que Deus não quer. Pegou? Vocês ficaram tão em silêncio agora. Coisa terrível é um homem lutar contra a vontade de Deus. Coisa terrível é um homem, por não entender o que Deus está fazendo, ele começa a lutar contra a vontade de Deus. Os discípulos, eles não conseguiram discernir a Cristo como Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de dizer: eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. Mas só que os discípulos não queriam que Jesus morresse. Estava indo tão bem o ministério, estava tudo tão lindo, tão maravilhoso. Às vezes, por não entender a vontade de Deus, a gente não permite Deus fazer. A gente não permite Deus lutar e a gente sofre. Sofre por quê? Porque às vezes a gente quer uma coisa que Deus não quer para a gente. A gente quer uma coisa e Deus não quer. Então o que eu faço? Você ora com consciência. Você se lava pela palavra. Você se unge com a unção. Você entra e continua adorando. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Por que é tão difícil? Porque nós limitamos a Deus somente nas nossas necessidades. E às vezes Deus está dizendo: eu quero mudar você. Eu quero levar você para um outro ambiente, para um outro nível, para um novo lugar. E as coisas começam a desmoronar ao seu redor. Você fica: mas por que está acontecendo isso? Deus está dizendo: sou eu. Eu estou mudando o cenário para você. Eu estou mexendo com você nesse lugar. E a gente tem dificuldade, porque quando as coisas não contribuem, quando a gente ora uma coisa e acontece outra, quando a gente pede algo e acontece outro, e a gente não está entendendo que Deus está nos treinando para aquilo que está por vir. Levante sua mão assim comigo. Eu quero declarar, meu lindo, que você vai entrar numa percepção com Deus tão linda, tão maravilhosa, que você vai entender, amém? Que você vai entender coisas que Deus está fazendo. Entenda, Deus está corrigindo nossa maneira de vê-lo. Deus está corrigindo a nossa maneira de enxergá-lo. Deus está corrigindo a nossa maneira de vê-lo e a nossa maneira de enxergá-lo.
Quando algo está caindo, é porque algo está sendo levantado. Quando algo está caído, algo está sendo levantado. Então pare de chorar por coisas que estão caindo. Deus está dizendo: eis que vou fazer nova todas as coisas eu vou fazer. Aleluia, isso não vai parar você. Isso não é o fim. O que você pensa que é o fim, não é o fim, é só o começo. Não crie uma falsa linha de chegada para achar que já chegou. Não chegou. Estamos correndo a carreira que nos está proposta. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que a bênção que tardia faz adoecer o coração. A gente vai ficando doente porque a gente não recebe aquilo que pede. A gente não recebe aquilo que pede. A gente não recebe aquilo que pede. Não acontece o que eu estou pedindo. E a gente esmorece e para. E a gente diz assim para a gente mesmo: para que orar? Para que ir na igreja? Para que insistir? Ah, irmão, Deus está quase furando a bolha. O que eu tenho que fazer? Insistir. Não deu, Senhor, não deu. Mas o Senhor está aqui, o Senhor é o meu Deus. Eu me lavo, eu me unjo, eu como e eu entro para adorar, porque o Senhor é o meu Deus. Perseverança. Quem está buscando perseverança? Você sabe o que é que produz perseverança? Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que a tribulação produz a perseverança. Produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Quem está buscando perseverança? Ah, você quer ser perseverança sem tribulação? Quando a tribulação vir, não foque nela. Ela é só uma ferramenta usada para aperfeiçoar você em perseverança. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar. Ai, faz assim comigo: perseverar. Sim, perseverar. Muda o seu vocabulário, muda a sua mente, muda a sua visão. Você não é aquele carrinho que bate e volta. Bate e não volta, bate de novo. Vai de novo. Até romper, irmão. Esses dias eu vi muitas coisas caírem no Rio Grande do Sul. Pontes caíram, casas caíram, igrejas caíram. Muitas coisas caíram. E eu chorei, irmãos. Nós estávamos chegando dos Estados Unidos, eu e Iraci, fomos surpreendidos com a notícia no aeroporto: Rio Grande do Sul está dentro d'água. Nós choramos, a gente tem muitos irmãos, é um estado do nosso país, um povo amado, abençoado, e muitas coisas caindo, cidades que vão ter que mudar de lugar, cidades que não vão existir mais. Imagina. E eu chorei, e muita gente chorou. Mas quando nós começamos a olhar, eu comecei a ver que estava sendo levantado uma nova perspectiva para o Rio Grande do Sul. Uma nova perspectiva. Era como se Deus estivesse dizendo: eles já foram batizados em águas. Eu vou fazer algo novo. Não dê atenção. E as pessoas falando, não dê atenção ao orgulho que está sendo derrubado. Dê atenção à humildade que está sendo levantada. Dê atenção às coisas que Deus está fazendo. Deus sabe como para a gente, irmãos. Deus sabe como para a gente. E melhor separado por Deus. Davi sabia, ele disse: melhor é cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E quer saber, às vezes para ver o vizinho, os muros precisam cair, dogmas precisam cair. Deus está erguendo um só Brasil, amém? Porque Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo não há judeu nem grego, não há pobre nem rico, não há fraco nem forte, não há escravo nem livre. Um só povo que se chama pelo meu nome. Pastor, mas está uma bagunça, está uma festa, tá? Meu Deus, a gente vai em alguns lugares, irmãos. Nós estamos viajando quase toda semana para pregar o Evangelho.
em algumas conferências que nós fazemos do sobrenatural nas igrejas do Mevan, nas regiões onde nós temos plantado igrejas, e é tanta bagunça, tanta bagunça. A nação está bagunçada, irmão. A gente não sabe mais quem é que manda nessa nação. A gente não sabe mais quem é que governa essa nação, quais são os três poderes, eles não comunicam mais entre eles. Aí eu vou ler o 2 Reis, capítulo 22, quando eles estão fazendo uma reforma no templo. Quando Josias acha o livro no meio da bagunça, eles estão lá no templo restaurando, reformando, e de repente ele acha o livro da lei no meio dessa bagunça, no meio dessa desordem. Porque toda vez que Deus vem e bagunça, irmão, é porque Ele quer que a gente encontre algo. Deus quer que a gente encontre algo. Então eu quero encorajar você a olhar corretamente, porque a nossa vida pode estar uma bagunça, o nosso lugar pode estar uma bagunça. Talvez você está olhando, a idade está chegando, está passando o tempo, e parece que você não adquiriu nada, não fez nada sólido. Meu Deus, você vai viver eternamente, por favor. Acorda, tem uma perspectiva eterna. Você está olhando para a sua desordem, e Deus está querendo trazer ordem na sua desordem. E Deus está dizendo: eu quero mudar a sua visão. No meio da bagunça, Josias achou o que podia organizar a nação. No meio da bagunça, o rei Josias achou o livro da lei, pegou o livro da lei e começou a ordenar a nação, até fazer a Páscoa de novo. Então, por favor, chega de colocar coisas sobre Cristo, sobre a igreja de Cristo. Muitas desordens, muitas bagunças que foi nós que geramos, irmãos, com as nossas perspectivas momentâneas. A gente se move por circunstância, e Deus está dizendo: não, se mova por uma palavra eterna. Se mova por uma palavra eterna. Eu termino aqui, Tiago capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz Tiago: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve terminar a sua obra, diz a minha tradução. Aqui diz assim: a perseverança deve ter ação completa. É a mesma coisa: para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. A minha tradução diz: maduros, completos, não tendo falta de nada. Então tende por alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra. Posso pedir uma coisa para você? Não fica dizendo que os dias são maus. Não fica dizendo: está muito difícil, vai ficar pior. Você não viu nada ainda. Vai ficar muito pior. Mas os amigos de Deus vão ficar melhores. Os amigos de Deus vão ter mais fé. Mas o mundo vai ficar pior, muito pior. Jesus prometeu, Ele fala duas coisas importantes. Ele diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Já está acontecendo. Esfriamento do amor, irmão, é muito grande. E outra coisa que ele perguntou, ele disse: e quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Fé e amor, irmão, são duas coisas que nós precisamos lutar nesses dias. Fé e amor. Então eu quero declarar para você aqui nessa noite: não deixa o amor esfriar, irmão. Não deixa a fé acabar, irmão. Tenha fé. Amém? João capítulo 12. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. João capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9 em diante. Diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, e não só por causa dele, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, ou seja, de Lázaro, voltaram crendo em Jesus. Amém? Eu quero só usar esse texto. Eu ia ler o texto todo, mas não precisa, né? Porque falar um pouquinho disso aqui. Soube numerosa multidões dos judeus que ele estava ali, e foram não só por causa dele, mas foram também para ver a Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Mas os principais sacerdotes, eles resolveram matar também aquele que ressuscitou. Ou seja, o cara ressuscitou e eles queriam matar ele de novo. É uma controvérsia, né? O cara acabou de ressuscitar e eles não tem que matar ele, mas bem que ressuscitou, não é? E eles não queriam matar só Jesus, eles queriam matar Lázaro, a quem eles haviam ressuscitado, a quem ele havia ressuscitado. Hoje eu tive domingo é um dia que eu não gosto de sair de casa, eu gosto de ficar em casa, sabendo que eu vou falar à noite. Eu não gosto de ir em lugar nenhum domingo, gosto de ficar em casa, não é? Escrevendo, lendo, chorando, orando, falando sozinho. É o meu tempo de receber do Senhor, é dessa forma. E hoje eu estava pensando lá em casa, enquanto eu estava lendo as escrituras, e eu pensava assim, cara, a gente cristão é como uma biruta, né? Você vai no aeroporto, você vê aquela biruta lá, né? É aquela biruta, né? O vento passa pela gente, nos movimenta, né? A gente dá a direção do vento, dá até a intensidade dele, mas o vento não para em nós. Ele passa por nós e continua a sua jornada. E a gente também pode até sinalizar a direção do vento, pode até sinalizar a intensidade dele, mas o vento não é nosso. E o vento passa por nós. E eu comecei a escrever sobre isso. E o Senhor falou assim, ó, nesse tempo, Luiz, eu vou levantar muitos homens que ressuscitaram em mim, que nasceram de novo, mulheres que nasceram de novo, pessoas que estão apaixonadas por mim. Elas não vão para a igreja só para ter alguma coisa, ou para ganhar algum status, ou porque elas querem ser usadas, ou porque elas querem algum louvor nisso. Não, elas só querem deixar o vento passar por elas. Elas querem sinalizar para as pessoas como elas podem voar, como elas podem decolar, como elas podem pousar. E eu me lembrei disso, da biruta do aeroporto. E a biruta, ela está sempre do outro lado. Você está aqui no saguão do aeroporto, e do outro lado tem a biruta sozinha lá. Ela está mostrando da onde vem o vento, mostrando o lado que os aviões devem decolar e o lado que eles devem pousar. E eu comecei a pensar, porque fevereiro é o mês do meu aniversário, né? Anota aí, não esquece, né? Eu até fiz uma reclamação já para o pastor Lapa, porque esse ano eu não comi panetone, irmão, só chocotone. Ninguém mais faz panetone, é só chocotone. Ninguém mais faz panetone gostoso que tinha, não tem mais. Todo mundo só quer chocolate. Puxa, irmão, fiquei triste. Então eu estou aceitando de presente de aniversário até panetone. Esse mês é o mês do meu aniversário. Eu faço 58 anos em dia 25 de fevereiro. A Bruna, minha filha, Bruna Caroline, faz dia 22 e eu faço dia 25.
Se você não tiver o presente dela, pode dar só o meu, está tudo certo, não é? E eu fiquei pensando nisso. Por que eu fiquei pensando? Porque já teve gente que parou na minha frente e disse assim lá, pastor Luiz, eu me lembro quando Deus te usava. Eu digo, como é que é isso? Eu me lembro, rapaz, quando Deus te usava. Rapaz, como Deus te usava. Eu fiquei pensando, não usa mais, né? Mas eu entendi o que a pessoa quis dizer. Ela quis dizer assim, Deus me usava como incendiário. Hoje eu sou mais bombeiro. Hoje eu apago alguns fogos estranhos. Mas eu estou mais sendo usado por Deus para apagar fogo estranho do que para ser um incendiário. Tem um tempo na nossa vida que a gente é mais jovem e eu continuo queimando, continuo incendiado por Jesus. Mas tem algumas coisas que você vai entendendo, Você caminha numa velocidade maior, você pisa no chão com mais firmeza, você já não anda tão preocupado e tão distraído com coisas que não vale a pena. Eu aprendi que eu já não trabalho mais na informação, mas é no discipulado. Discipular com o comportamento, discipular com a vida, Porque se você quiser informar uma geração, você fala. Se você quiser discipular, você tem que fazer. Você não discipula com palavras, você discipula com prática. Por isso que você pode dizer para o seu filho, não faça isso, mas se ele estiver fazendo, ele vai fazer. Discipulado tem a ver com prática. Então tem muita gente falando muita coisa, mas não pratica. Então nós temos que praticar, irmãos, porque a prática que nos dá como é que a firmeza, nos dá o selo do discipulado. Então eu creio que chegou um tempo de nós fazermos o que falamos. Chegou um tempo que nós vamos ter que fazer o que falamos. Porque a gente fala, eu nunca vi, você liga a internet, não está fazendo nada, vai dar uma navegada. Todo mundo tem a solução para alguma coisa. Tem a solução para emagrecer sem parar de comer. Tem a solução de ter crédito sem ter dinheiro. Tem a solução, faça essas 5 coisas e você vai ver o que acontece. Come alface e você vai ver o que acontece. Todo mundo tem a solução para tudo. Nós vivemos na geração das informações, na geração das ideias, mas muitas ideias sem direção. Então eu vejo que chegou o tempo tempo de fazer o que nós falamos. Como o pastor Jacques falou aqui hoje, eu vejo que nós estamos vivendo num tempo do dueto. A noiva e o Espírito vão fazer um dueto, dizendo, vem. A noiva está atenta, irmãos, ela está atenta. Nós precisamos estar atentos para a voz do Espírito. Tem muitas coisas que o Senhor está falando, que foi para um tempo, mas tem coisas que não servem mais, irmãos. Eu fico imaginando, você convencer Noé a sair da arca. O dilúvio baixou, as águas baixaram, o cara trabalhou dezenas de anos para fazer uma coisa que ele usou 1 ano. Noé ficou 1 ano dentro da arca. Choveu 40 dias e 40 noites, mas ele ficou 1 ano dentro da arca. E aquela obra ele fez, ele levou dezenas de anos para fazer. Alguns calculam 100 anos. Você imagina, você faz uma obra por 100 anos que você vai usar por 1 ano. E agora, desapegar daquilo. Aí as águas baixam e você tem que sair. E Deus diz, Noé, sai. Mas Senhor, quantas coisas você já teve que soltar? E Deus diz, solta. E você fica preso e diz, não, é meu. Foi Deus que me deu, eu sei que foi Deus que te deu. Mas eu trabalhei nas medidas de Deus, eu fiz tudo como Deus mandou. Eu sei que você fez tudo como Deus mandou. Mas Deus está dizendo para você assim, reconstruir o mundo é muito mais importante do que fazer a arca. Então aquela arca foi para um tempo. Agora eles tinham que sair da arca para reconstruir o mundo. Então se prepare, porque nessa transição tem muitas coisas que Deus vai dizer para você, deu. E você vai dizer, Deus, mas foi o Senhor que me mandou. E foi mesmo. Senhor, foi o Senhor que me mandou eu ir. Foi o Senhor que mandou. Foi o Senhor que mandou eu fazer. Foi o Senhor que mandou. Eu trabalhei nas medidas do Senhor. Foi o Senhor que fez. Mas agora Ele está dizendo, deu para você aí.
Então se prepare, cutuque para alguém e diga para alguém que está do seu lado: se prepare para mudanças. Porque se eu sou um cidadão do reino, eu não posso pegar uma mensagem de reino e querer aplicar na igreja. Eu tenho que pegar a igreja para que a igreja sirva o reino. Mas como a igreja vai servir o reino? Se nós, os membros dessa igreja, o corpo vivo de Cristo, nessa casa e em qualquer outra igreja, como é que nós vamos viver o reino se nós não entendermos o que é sacerdócio? Como eu devo me mover nisso? Jesus ensinou para mim e para você 3 verbos. Ele disse: ide, fazei e ensinai. Foi as 3 coisas que Jesus deixou claro para mim e para você nas escrituras. Você é cristão, então ele diz: ide, fazei e ensinai. Ele não disse para você ensinar sem fazer. Ele disse: faz, então depois você ensina. Mas o objetivo é ir, fazer e ensinar. Como que eu vou dar legalidade? Como que eu vou ter legalidade para ensinar uma coisa que eu mesmo não faço, irmãos? E eu vejo tantas pessoas tão preocupadas em denunciar o que é falso, sem se preocupar que difícil mesmo é construir o verdadeiro. Difícil mesmo é viver naquilo que é verdadeiro. Há tantas pessoas com tanta vontade de denunciar o falso. Parece que as pessoas estão mais presas ao falso do que aquilo que está por vir, quando nós deveríamos gastar os nossos dias com aquilo que está por vir, irmãos. Porque o que está por vir é extraordinário. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você ainda não experimentou, você ainda não viveu isso na sua vida. Amém? Denunciar o falso é fácil. Só você apontar o dedo. Porque para denunciar o falso você não precisa fazer nada. É só apontar o dedo. Você não precisa nem sair do lugar que está. Você só aponta o dedo. Mas para construir o que é verdadeiro, você precisa soltar o que é falso e entrar numa labuta para construir aquilo que é verdadeiro a partir do céu, a partir de Cristo, não a partir de você. Porque se eu construo o verdadeiro, o próprio verdadeiro que eu estou construindo vai denunciar o que é falso. Então deixa eu dar um conselho para você: não gaste seus dias em denunciar o que é falso, mas construir o verdadeiro. Se Jesus fala de ressurreição, não tinha como questioná-lo. Lázaro estava na mesa. Ele falando de ressurreição, dizendo: é mentira, blasfêmia, anátema. Ele dizia: olha aqui, o cara estava morto há 4 dias, está aqui do meu lado. O verdadeiro, o que eu estou falando, está sentado na mesa. Então muitas pessoas, para continuar denunciando o que é falso, eles estão tentando destruir o que é verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiro fala por si mesmo, irmãos. O verdadeiro está na mesa com Cristo. O ressuscitado estava ali. O homem que estava morto há 4 dias, o homem que tinha morrido há 4 dias, Jesus estava ali, ressuscitou aquele homem e disse: Lázaro, vem para fora. E ele saiu depois de 4 dias morto. E agora Lázaro está na mesa. E as pessoas não foram só para ver Jesus, foram ver também quem Jesus ressuscitou. Foram ver quem Jesus ressuscitou. E muitos também queriam destruir aqueles que Jesus ressuscitou. Porque por causa daqueles que Jesus ressuscitou, muitos estavam se convertendo a Cristo. Aleluia! Então, se você nasceu de novo, você foi chamado para fora, você saiu de um estado de morte para um estado de vida. Se preparem, o mundo também não serve para você. Por quê? Por que o mundo, eu estou falando do sistema do mundo, irmãos. Por isso reuniões como a de hoje, que a gente denuncia, que a gente, a gente anuncia, declara: Cristo é o Senhor, Ele é santo, digno é o Cordeiro. Você está dizendo canções como que nós cantamos hoje. Os céus se rasgam, por quê? Porque você está liberando declarações, dizendo: Cristo está aqui, Cristo ressuscitou, Ele é o Cordeiro vivo. E contra isso, irmãos, não tem nada que se possa fazer. São dias de declarações, falando as verdades de Cristo.
Por isso, reuniões como essa que nós cantamos, a partir de declarações, dizendo: Jesus ressuscitou, digno é o Cordeiro de Deus, santo, Ele é santo. Você está declarando para os céus, você está declarando para o sistema do mundo, você está declarando para as políticas mundanas, dizendo: vai ter um que pisará na cabeça da serpente, vai ter um Deus de paz, só Ele é digno. Quando você começa a declarar, os céus se abrem, irmãos. Comece a declarar na sua casa. Quem é que governa lá? Quem manda lá? Quem governa essa empresa? Em vez de você contar derrota, anunciar derrota, ficar declarando derrota: agora o que eu vou fazer? Ah, meu Deus, agora eu estou perdido. Ah, meu Deus, e agora? Ah, meu Deus, eu não consigo mesmo. Ah, meu Deus, você deveria declarar: eu sirvo a Deus, e Deus é vivo, e Deus vai me levantar, e Deus vai me abençoar. Eu sou obediente, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Essa casa vai ser transformada. Ei, glória ao nome de Jesus. Você percebeu hoje, quando nós cantamos, e por isso que eu sou tão chato com as músicas do culto, irmãos. Por isso que eu sou tão chato com declarações proféticas. Música que tem eu não sei o que, eu. Essa música não adora a Deus, irmão, é só eu. Eu vou cantar, eu vou subir, eu vou descer, eu vou para o lado, eu vou para cá, eu vou para lá. Toda adoração que inclui você não é adoração, é celebração, mas não é adoração. Se você quer ver o céu rasgando, canta para Ele, porque dele, por Ele, Ele é o único, Ele é o verdadeiro. Eu vou viver para Ele, eu vou morrer por Ele, eu vou correr para Ele, eu vou perder por Ele, eu vou chorar por Ele. Comece a declarar e você vai ver os céus se rasgando. Declare onde você está. Lázaro estava na mesa, gente, não tinha o que fazer. Ninguém poderia dizer: é mentira a ressurreição. Eles olhavam para o lado: esse homem é mentiroso. Eles olhavam para o lado: nós temos que matar aquilo ali. A testemunha viva tem que ser destruída. Por isso que o diabo luta o dia inteiro para desviar sua mente, desviar seus olhos, desviar seus ouvidos, desviar suas palavras, porque você é uma testemunha viva. Você pensa que os vizinhos não notam? Você pensa que as pessoas que trabalham com você não notam? Não diga assim: oh meu Deus, isso aí era uma treva, agora está uma bênção. Isso era trevas nébias, agora está uma bênção de Deus. Você pensa que as pessoas não comentam que você é uma bênção? Ou você não sabe que as pessoas não comentam? Quem trabalha com você sabe que você mudou, que você foi transformado, que você está sendo. Espero que pelo menos eles tenham visto isso. Então você é uma testemunha viva que Jesus é poderoso para ressuscitar das trevas para a luz. Então não gaste seus dias tentando denunciar o falso, mas construa o verdadeiro. Mas está difícil, pastor. Irmãos, a correção, o humanismo, ele tirou o quê? Ele tirou a correção do amor. Mas meu Deus é amor e corrige aquele que ama. E se você está sendo corrigido, você deveria glorificar o nome de Jesus. Amém? Mas muitos de nós, sabe o que a gente faz? A gente espiritualiza a rebeldia. Não espiritualize a rebeldia. Não chame de liberdade a irreverência. Eu sou livre. Não é livre, às vezes é só irreverente. Se eu tenho alguma rebeldia no meu coração, se eu tenho dificuldade de me submeter a alguém, se eu tenho dificuldade de me submeter ao cônjuge, porque a Bíblia diz: nós devemos nos submeter uns aos outros. Eu estou submisso a Iraci está submissa a mim. Nós estamos submissos uns aos outros. Toda pessoa que tem essa dificuldade de ser submissa, desde pai e mãe, essa pessoa não pode ser não vai ser submissa a Deus nunca. Porque diante da submissão a Deus, você vai ter que fazer escolhas. E as escolhas dizem a quem você está submisso. Você vai ter que fazer escolhas. Não levanta a mão, por favor, para a gente não passar vergonha. Mas quantos de nós já resolveram chutar o balde
e jogar tudo fora, dizer, ai, não aguento mais, que se exploda tudo. Quem já pensou assim? Não, levanta a mão. Não, levanta. Mas fez? Não fez. Por que não fez? Porque lá no fundo, o choro dura a noite, mas quando amanhece, você pensa em Jesus, você ama Jesus, você diz, não, cara, não vale a pena. Para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer às profundezas do abismo, tu lá estás. Para onde, Senhor? Se eu fizer a minha cama na alvorada, lá tu estás. Para onde eu vou, Senhor? Quantos de nós, irmãos? Mas a gente nasceu de novo, irmão. A gente nasceu de novo. E eu tenho um recado para a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque quem está morto, quem está vivo nunca mais morrerá. Você está na mesa com Cristo, você não morre mais, ainda que tentem te matar, você não morre mais, você vai viver eternamente com Cristo. O que vai fazer é uma passagem. Ontem nós tivemos a morte da bispa, a esposa do bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira. Eu e Iraci conhecemos ele em Orlando, nos Estados Unidos. E ela faleceu ontem, uma mulher abençoadíssima, 52 anos, Keila, não é a Kelly, Keila, pastora Keila, bispa Keila, uma mulher abençoadíssima, 52 anos, nova, morreu. Jesus recolheu ela, deixou filhos, netos, ministério lindo, mas uma certeza nós temos, nós vamos ver de novo, nós vamos a ver de novo. E talvez a morte ela vem tão assustadora assim, para a gente celebrar a vida mais do que a morte. Todo mundo quer ir viver com Cristo, mas ninguém quer morrer. Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos, a certeza que você tem de estar na mesa com Cristo é que mesmo querendo matar você, você nunca morrerá, porque você já ressuscitou. Jesus já olhou para você e disse, sai daí, vem para fora. Vem para fora. Veio todo atado, todo amarrado, mas foi para a igreja, aí foi para os casais, foi no Ministério de Homens, foi no PG, todo mundo ajudou a desatar um pouquinho. Chegou na igreja todo atado, mas já estava ressuscitado, mas estava todo atado. Um desatou um pouquinho aqui, o outro desatou um pouquinho ali, e agora você está indo para a glória de Jesus, para o encontro eterno com Cristo. E cada dia que passa, a gente não sabe se conta para mais ou se conta para menos. É mais um dia na terra e é menos um dia para a volta de Cristo para a minha vida. Aleluia. Você está na mesa com Cristo. Aleluia. O meu recado para a morte é: morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, meu irmão. Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Surgiu do além, do aquele assim. Eu digo, opa. Que é isso? Não empurra não. Aleluia. Mais do que converter pessoas, Jesus quer governar sobre territórios, irmãos. E por isso Ele está ressuscitando pessoas para governar territórios através dessas pessoas ressuscitadas, que nasceram de novo, que estão na mesa com Cristo, estão testemunhando: Ele voltará, Ele é Deus, Ele é vivo. Que não estão propagando somente uma denominação, propagando o seu nome, fazendo o seu nome célebre, mas estão dizendo: Jesus é verdade o que Ele diz. Eu ressuscitei, eu estava morto e agora estou vivo. A igreja quer converter pessoas e Deus quer governar sobre territórios através dessas pessoas convertidas. Então nós não estamos convertidos somente a um sistema, convertido a uma denominação. A gente não deixou de ser católico, espírita, budista para ser evangélico. É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. Nós nascemos de novo. Por isso ele falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo.
dar testemunho da sua ressurreição. Você era para estar sentado nas mesas dizendo: rapaz, eu era adúltero, eu não sou mais, Jesus me curou. Você era para estar na mesa dizendo: eu tinha um desejo terrível de imoralidade, eu tinha raiva, ódio das pessoas, eu nasci de novo, eu quero amar, eu quero beijar as pessoas, eu quero abraçá-las. Se você der testemunho, lembra que as pessoas não vieram só para ver Cristo, elas vieram para ver também a Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Porque você é um testemunho que Jesus é verdadeiro, você é um testemunho que dá certo, a sua casa é testemunho. As pessoas olham, você é testemunha viva do que Jesus fez. E a forma que você retribui e se comporta diante disso revela se você vai dar bom testemunho ou não. Porque se eu sou um crente que só praguejo, que só murmuro, que só faço fofocas, que só vivo enfiado na vida dos outros, que testemunho eu estou dando acerca de Cristo, que eu sou um ressuscitado? Eu nasci de novo, eu estou na mesa da comunhão. Aleluia, aleluia. Eu creio que Jesus nem precisou pregar naquele dia, ele só fazia assim, ó. Vocês querem saber se o que eu estou falando é verdadeiro? Pergunte para o Luiz Hermínio, pergunte para o João, pergunte para o Lapa, pergunte para o Davi, pergunte para Lázaro, pergunte para ele. Aleluia. Por isso, irmão, eu acho que Deus está virando uma chave nas nossas cabeças. Na minha, pelo menos, eu acho que Deus virou aquela mentalidade de pregador para a mentalidade de um discipulador, sabe? De alguém que quer praticar vida. Não é só falar de vida. Falar de amor é fácil, irmãos. As novelas falam de amor. Falar de amor é fácil. Põe um filme triste, você chora no final. Porque quando eu falo, eu informo, mas quando eu faço, eu discipulo, irmãos. Eu discipulo. A igreja já viveu tantas fases na terra. Estava lendo hoje Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras. As fases da igreja na terra, irmãos. Quem é esta que aparece como a alva do dia? A igreja primitiva, quando ela nasceu, ela era a alva daqueles dias. Depois ela se tornou formosa como a lua na escuridão, na era de trevas. A igreja estava lá sendo perseguida, mas viva. Depois ela se tornou brilhante como o sol. Na época da reforma, ela veio para fora e brilhou. Mas hoje, irmãos, ela é como um exército com bandeiras. Várias denominações, várias bandeiras. Mas eu quero declarar que a igreja nunca mais vai ser subterrânea, em nome de Jesus. Ela nunca mais vai viver escondidas. Nunca mais vai viver escondida em cavernas. Nunca mais vai viver escondida em cemitérios. Ela nunca mais vai ser subterrânea, em nome do Senhor Jesus. Então meu recado para você nessa noite é: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Vem dar testemunho, cara. Sai desse cristianismo preso, amarrado, como se Deus estivesse te devendo alguma coisa. Como se parece que Deus não cumpriu o que prometeu e agora você está emburrado e também não vai fazer o que Deus mandou. Já que Ele não me deu o que eu queria, eu também não vou fazer o que Ele quer. Não, irmão. Não, meu irmão. Vem para fora. Naquele dia em Betânia, João capítulo 11, Jesus não foi ver as grandes obras de Marta. Jesus não foi lá receber a adoração extravagante de Maria. Naquele dia ele foi visitar o morto. Ele foi ver o morto. Ele não foi comer as boas refeições que Marta preparava. Ele não foi receber a adoração extravagante, né, Beto? De Maria. Ele disse: cadê o morto?
Sabe que Jesus não veio aqui hoje por causa dos crentes, Ele veio por causa do morto. Me mostra onde Ele está, que hoje Ele vai vir para fora, em nome de Jesus. Jesus quer ressuscitar você, meu irmão, para que você também dê bom testemunho do que Jesus fez na sua vida, para que as pessoas que trabalham com você amanhã mesmo comecem a notar a diferença. Amanhã mesmo, que esse mês ainda eles notem a diferença. Quando eles dizem assim: dá um cigarro aí, João, daí você vai dizer: não, eu não fumo mais. Parou? Parei. Por quê? Porque eu estou servindo a Jesus. Eu quero renunciar todos os vícios. Mas você tem vontade? Mas não tem vontade de dar um pito? De pitar? Eu tenho. Mas por que você não pita, João? Porque eu renunciei. Eu não quero mais estar viciado a nada. Eu não quero que mais nada roube o meu dinheiro, me deixe doente. Eu quero renunciar. É por causa disso só, irmão. Irmão, depois que eu parei de usar drogas, 3 meses depois, 3 anos depois, eu achava cocaína no chão. E eu ria, eu dizia: ah, Satanás, eu não quero mais, mané. Você viu, alguém já achou papelote de cocaína na rua? Eu achava. E ria, eu sentava e ria, abria, jogava fora e ria. Dizia assim: você não desiste nunca, diabo. Eu dizia assim: jamais. Jamais o diabo vai desistir. Por quê? Ele não quer você sentado na mesa testemunhando. Ele não quer, ele quer você preso, morto, atado. Ele não quer você na mesa testemunhando. Porque as pessoas que vêm à igreja, elas não estão vendo Jesus, elas estão vendo você. Elas estão olhando para o púlpito, estão vendo você, elas não estão vendo Jesus, elas estão olhando, vendo você. Mas por causa de você, a quem Jesus ressuscitou. Você está me entendendo, cristão? Você viu como é importante o seu comportamento, sua vida? Você viu como é importante as suas decisões, as suas renúncias? Eu sei que você queria, mas você diz: não, eu não quero, porque eu amo Jesus e tem uma nuvem de testemunha me rodeando. Por isso que eu estou olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Eu sei que você quer dar uma pecadinha. Eu sei que dá vontade de dar uma pecadinha. Todo mundo tem vontade de dar uma pecadinha. Mas você diz: não, eu tenho vontade de falar, mas eu não vou. Meu Deus, como eu gostava de uma fofoquinha, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu renunciei esses maus hábitos. Meu Deus, eu tenho vontade. Meu Deus, tenho vontade de assistir aquilo. Meu Deus do céu, que luta. Mas eu não vou, porque eu agora ressuscitei. Eu estava morto 4 dias. Eu vim para fora, me desataram. Eu estou vendo, eu estou testemunhando. O homem está aqui do meu lado. Como que eu vou sair desse lugar, meu Deus? Você está me entendendo como é importante? O mundo está olhando para você. E se você apresentar bem Jesus para eles, vai ser irresistível. Todos vão querer o Jesus que te ressuscitou. Todos vão querer Jesus que libertou você, que salvou teu lar, que salvou tua família. Meu Deus, você é testemunha viva. Testemunha viva. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Jesus está investindo em pessoas assim, gente, que não tem grandes obras, que não tem grandes palavras, mortas. Lázaro não era eloquente. Você não vai ver nenhuma pregação de Lázaro na Bíblia, nenhuma carta de Lázaro. Mas nenhum momento na Bíblia nós vimos isso. Lázaro não foi um cara relevante nem eloquente.
Mas ele tinha uma coisa que faltou para muita gente, relevante e eloquente. Ele foi ressuscitado. Ele nasceu de novo. Aleluia, irmãos. Jesus está atrás das testemunhas relevantes, não, das testemunhas ressuscitadas. E Jesus não veio nessa reunião de hoje por causa de um crente. Ele veio por causa de alguém que precisa ressuscitar nessa noite. E se você precisa ressuscitar nessa noite, hoje é a sua noite. Eu só vou falar uma vez. Lázaro ou Lazarina. Lázaro. Não, Lazarenta não, Lazarina. Vem para fora. Vem, Lázaro, para fora. Jesus quer ressuscitar você, garoto. Ó, uma Lázaro aqui, ó. Glória a Deus. Vem para fora. Mas já tá, meu Deus, mas já tá morto há muito, já tá cheirando mal. Tá cheirando mal? Vem para fora. Ei, vem para fora. Vem atado. A igreja está aqui para te ajudar a desatar, para tirar a faixa da sua cabeça, das suas mãos, para te ajudar aí, irmão. É isso. Nós não precisamos de pregadores eloquentes, nós precisamos de gente ressuscitada. Lázaro, vem para fora, meu amigo. Vem para fora, Lázaro. Sai das catatumbas e vem. Vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Quero dizer uma coisa para esse menino aqui. Deus tem um chamado na sua vida, meu filho, muito lindo. Você é um homem do altar. Você tem muitas coisas para fazer, você tem muitas vontades, mas invistam nele no altar. Amém? Prepara ele para o Senhor. Ele é um sacerdote. Amém? Ele é um sacerdote, ainda que queira fazer outras coisas, mas Deus tem um chamado na vida dele de sacerdócio. Ele não vai ser rico fazendo outra coisa. Ele vai ser rico ganhando almas para Jesus. Irmãos, a santificação não está na autopreservação. A santificação se dá pela multiplicação. Quanto mais nós nos multiplicamos, mais Jesus vai aumentar o tamanho da mesa, e mais vai dar comida para essa mesa. Amém? Por isso, saia da catatumba e vem para a mesa dar testemunho de quem Jesus é, irmão. Todos na sua vida precisam, todos que te rodeiam precisam saber que você é de Deus. Fala para as pessoas quem você é. Diga para ela o que ele já fez na sua vida. Em vez de parar de reclamar, para de reclamar. A vida é boa, irmãos. Nós é que somos complicados. Lázaro, eu estava esperando você. Jesus hoje veio visitar o morto. Ele não veio para os crentes, não. Hoje ele não vai sentar na mesa de Marta, nem receber a adoração de Maria.
Hoje ele veio por causa do morto. Ele vai ressuscitar o morto e vai trazer para a mesa, gente. Que coisa linda. E tem mais gente aqui que quer servir a Cristo. Nós precisamos aumentar a mesa, gente. Nós precisamos aumentar a mesa. Porque você precisa sentar nessa mesa, na mesa dos remidos. Evangelho não é para levantar heróis. Evangelho não é para levantar heróis, é para salvar vilões, para restaurar vilões. Amém? Glória a Deus, gente. Que bom, né? Aleluia. Eu ia pregar mais, Jesus disse: não prega mais não, chama eles para frente e vamos embora. Irmãos, você deveria estar nas mesas testemunhando o que Jesus é. Às vezes a gente quer dar o testemunho na igreja, né? É legal, mas você tem que testemunhar onde você está. Olha, Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus restaurou minha vida, restaurou minha casa, Jesus restaurou minha família. Entendeu? Você vai ver que naquele dia, Fábio, o cara da mesa era Lázaro. Aquele dia o cara da mesa era Lázaro. Eles não foram só para matar Jesus, eles queriam matar Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Mas se Jesus já te ressuscitou, ninguém mais consegue te matar, irmão. Fica tranquilo. Jesus te ressuscitou e te botou na mesa para testemunhar quem Ele é. E você vai dar testemunho de quem Jesus é na sua vida. Vocês querem receber esses irmãos aqui? Dá glória a Deus aí, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Faz barulho aí. Yeah. Fica de pé comigo. Mas as escamas caírem, toca nos meus olhos, quero te ver. Amém. Vira aqui para mim, vocês estão aqui na frente. Levanta a mão assim. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu quero renunciar à minha vida para viver a tua vida em mim. Espírito Santo, me conduza por toda a verdade e me ajude a ser um servo fiel e um filho obediente. Amém. Dê aplauso a Jesus por isso. Glória a Deus. Os pastores aqui, pastores aqui, eles querem dar só um presente para você, um livrinho para você levar para casa, que vai te ajudar muito nos próximos passos. E você sai do seu lugar e vem aqui para frente, irmãos. Irmão, nós temos um pacto aqui agora. O culto tem que terminar até as 10 da noite, amém? 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 Vale para todo domingo que prega domingo à noite. Tem que terminar até as 10, amém? Não é só para mim não. Todo mundo vai sofrer aqui comigo. Sai do seu lugar. Vem para cá, querido. Vamos terminar aqui na frente. Sai do seu lugar. Vem aqui, por favor. Chegue bem para frente, por favor. E a poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Uma vez. E Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Jesus. Pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós já tivemos em Betânia. Já fomos algumas vezes a Israel e uma das caravanas, a gente, acho que foi umas 3 vezes em Betânia. E Betânia fica cerca de Jerusalém, perto de Jerusalém. Era a casa que Jesus passava tempo com os seus amigos. Jesus pregava durante o dia e à noite ele ia para a casa dos seus amigos. Por isso que quando Lázaro ficou doente, eles mandaram avisar ele e dizer: vem porque Lázaro está doente. E ele esperou Lázaro morrer e apareceu depois do 4º dia. Isso fez muita gente questionar: como? Ser amigo da gente, ele vem aqui em casa direto. Sabe aquela palavra que a gente sempre libera? Só procura a gente quando precisa. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus naquele dia. Ele não foi de propósito, ele esperou Lázaro morrer para ir lá e fazer uma obra maior. Sabe que às vezes para você viver a vida de Cristo, Jesus tem que esperar você chegar num lugar, porque muitos de nós não sabemos deixar na mão de Deus as coisas. Às vezes Deus se torna a nossa última opção, porque enquanto a gente tem força, a gente está lutando com os nossos braços, e não é por força nem por violência, meu irmão, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então quando você perceber que vacilou, perceber que ficou ruim para você, irmão, solta tudo. Não luta na sua força. Não luta na sua força. Vai para o joelho, vai buscar o Senhor, dizer: Senhor, eu não sei fazer, me ajude. Essa é a primeira revelação que nós precisamos ter para saber, é saber que não sabemos. É a primeira revelação que nós precisamos ter de Cristo, é: eu não consigo sem Ele. Para de lutar na sua força, você vai se machucar. Sabe aquele passarinho que entra na sua casa? A janela estava aberta, ele entra na sua casa, e aí você tenta botar ele para fora, e ele vai ficar dando na janela, porque a janela tem um vidro, ele bate na janela, você vai lá pegar ele, botar ele para fora, ele ainda te belisca. Você está tentando mostrar a saída para ele. É mais ou menos o que Deus faz com a gente. Ele está tentando mostrar a saída para a gente, mas a gente fica lutando na nossa força. Parece que enquanto tem dinheiro, a gente não precisa orar. Enquanto a gente consegue fazer, a gente não precisa de ajuda. Enquanto a gente tem força, vigor, a gente não pede ajuda. Mas, irmãos, se nós entendêssemos o poder da dependência, nós íamos desfrutar muito mais da presença de Deus. Muito mais. Então, porque não é do sábio. A Bíblia diz que Jeremias 9, 23 e 24 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus e que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então não se glorie na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua riqueza. Se glorie numa coisa: eu quero conhecer Jesus, eu quero buscar o Senhor, eu quero. Você pode estar 30 anos na igreja e não conhecer a Cristo. Por quê? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Jesus tem que dizer, olhar para mim e dizer: vem para fora, cara, você está aí, esse lugar não é seu. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar a depender de mim. Esse é o meu recado para você essa semana, para todos que estão na internet assistindo, para você que está aqui. Vem para a mesa. Vai testemunhar o que Deus é na sua vida. Você acha que é pouco, mas não é. Vai testemunhar. Vamos orar? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Senhor, eu quero louvar o teu nome pela vida desses irmãos.